Nós estamos caminhando para o final do ano, né? E louvamos ao Senhor porque assim o estamos fazendo. Não resta dúvida que 2020 Ele deixou e deixará ainda muitas cicatrizes na gente. Mas, gente, a beleza da vida também consiste em trazer conosco as cicatrizes que a vida fez. Quantas vezes nós acabamos achando que, porque cremos no Senhor, nós vamos passar incólumes por toda a aflição e dor da vida. Quando você olha para os heróis da fé de Hebreus capítulo 11, o que você vê é muito mais resiliência, capacidade de suportar as dificuldades e superá-las no tempo de Deus, do que efetivamente tranquilidade. Ninguém consegue ter o caráter formado pelo Senhor se não passa pelas dificuldades que a vida propõe. E essa manhã eu quero que a gente compreenda efetivamente esse evangelho, esse Jesus que nós celebraremos aqui como ressurreto na ceia do Senhor. Gente, a perspectiva do ser humano, ela muda quando descobre a cruz. Quando você descobre a cruz, a tua vida muda. A vida, quando nós contemplamos ali a vida de Tomé, a vida dele mudou quando ele viu as cicatrizes do Senhor. Gente, as cicatrizes, elas fazem diferença. Quando você percebe o poder da cruz, as coisas mudam. Eu lembro de uma história, já contei algumas vezes aqui, de um adolescente metido a rebelde. Isso não existe mais, né? Agora os adolescentes são uma benção. Mas esse adolescente, ele era um cara que ele fazia o que queria. E um dia chega o adolescente da escola e a mãe fala para ele assim, ó, vai lá, vai estudar, não sei o que, vai fazer, eu vou deixar. E quando a mãe descuidou, ele fugiu e foi para o rio nadar. Pulou no rio e está lá ele nadando. E a mãe da cozinha viu o garoto no rio. E quando ela percebeu, tinha um jacaré entrando no rio. E ela saiu correndo, largou tudo para trás, correu e gritou com ele, e ele sai correndo, tentando sair do rio. Na mesma hora que a mãe segurou, o jacaré mordeu as pernas. E ficou aquele cabo de guerra. A mãe puxa e o jacaré puxa. Se o jacaré leva para o fundo do rio, acabou a história do garoto. Mas a mãe conseguiu sustentar o garoto fora d'água até que chegou um vizinho e abateu o jacaré. E aí foi para o hospital, tomou mais de 100 pontos nas pernas, virou notícia. E o repórter estava lá entrevistando ele. Olha, como é que você se sentiu naquele momento ali que o jacaré mordeu você, queria levar você para o fundo, não sei o quê. E aí ele respondeu e falou, mostra aí as cicatrizes. E aí mostraram as pernas dele cheias de pontos. Ele falou, agora, tem uma cicatriz que é diferente. E ele mostrou os braços. Os braços deles tinha pelo menos 4 marcas de unhas profundas. E ele disse, essas cicatrizes foram que me mantiveram vivos. Se a minha mãe não tivesse me segurado, se ela não tivesse enterrado as unhas em mim, agora eu tinha me tornado um alimento de jacaré. Gente, essa dor que você está sentindo aí, são as unhas do Senhor te segurando para que o jacaré não te leve para o fundo. Essa dor que você não compreende por quê, é o Senhor arrancando você da boca do leão e dizendo, eu tenho um plano para a tua vida, não acabou. Tudo isso é parte de algo maior que eu estou gerando em você. É claro, meu irmão, que ninguém gosta de sentir dor, mas as cicatrizes que Deus está deixando em você é para que a tua vida tenha outra dimensão daqui para frente. Para que você experimente coisas sobremodo excelentes, para que você valorize as pessoas que estão do lado de você, para que você ame sem limites, para que você consiga realmente dar de si aquilo que Cristo já colocou na sua vida. E é sobre isso que eu quero partilhar com você nessa manhã a palavra, o ser igreja a partir das marcas da cruz.
Não estou falando de ser igreja a partir do negócio que a igreja se tornou. Eu não estou falando do ser igreja a partir daquilo que as pessoas colocam na mídia como igreja. Eu estou falando com você o ser igreja a partir das marcas da cruz, do que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. O que nós devemos fazer daqui para frente a partir dessas cicatrizes que nele estão. E eu te convido para que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, a partir do verso número 5. Aparecerá no Data Show também. E você fique muito à vontade para participar com a gente aí, ler. Diz assim a palavra. Romanos 6, 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos no da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eis a tua palavra, Deus. Nós estamos aqui diante dela e rogamos que verdadeiramente o Senhor revele a nós, como revelou Tomé, as cicatrizes, as dores da cruz, para que verdadeiramente nasçamos de novo e façamos diferença nessa geração. Contempla a tua igreja, faz de nós, Pai, igreja santa, limpa, imaculada, pronta para o encontro contigo nas nuvens, para o arrebatamento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso desafio hoje não é ter mais coisas, não é construir um templo suntuoso, não é alcançar o mundo inteiro. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, dar um passinho atrás e voltar a ser igreja, desvincular de nós essa pecha, essa mancha comercial que está agarrada na gente muitas vezes. O ser igreja, segundo a palavra, é entender que a igreja, ela precisa vencer o pecado. Eu, como igreja, você como igreja, nós precisamos dia a dia vencer o pecado. Não é fácil, não é brincadeira, mas é possível. Olha o verso 10 aí. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu olho para esse texto, Paulo está falando à igreja de Roma, encorajando aqueles cristãos para que realmente eles tirem forças no dia a dia daquilo que eles sabem que Jesus viveu, daquela imagem do Jesus que ressuscita ao terceiro dia e morre para o pecado, mas está vivo pelos séculos dos séculos para o Senhor. Sabe por que o pecado nos atrai tanto hoje, meu irmão? Porque a gente parou de olhar para o Senhor. Nessa juventude, pastor, eu quero sexo, eu quero fazer sexo, eu quero... Gente, cara, quando casal infeliz para de fazer sexo, eu fico olhando, aí vem aqui reclamar comigo a mulher do imundo. Ah, pastor fulano me procura. Aí você tem que falar aquela célebre frase para ele, né? Você já se escondeu, minha irmã? Se esconde para ele te procurar, então? Gente, o pecado, o sexo, o dinheiro, o poder atrai tanto a gente porque a gente está vazio aqui dentro, porque a gente deixou de olhar para o Senhor. Porque a gente está olhando para o que o dinheiro compra, a gente está olhando para as portas que o poder abre, a gente está olhando hoje muito mais para o homem bem-sucedido do que para o Cristo que nasceu numa manjedoura. Esse olhar para o lugar errado nos dá a direção inadequada. Se você que está aí, cheio de hormônios, cheio de testosterona, você que divorciou, indo com todo mundo, se você olhar para o Senhor, você sossega o facho.
e começa a santificar a vida, e começa a realmente fazer diferença, porque você morreu para o pecado. Eu falo, pastor, eu tenho que arrumar um relacionamento. Arrume sim, um relacionamento sério com Jesus Cristo. E aí não tem que ficar com vergonha no dia da ceia, porque o cara oferece a bandeja para você e fala, Por quê? Porque infelizmente não nasceu de novo. Pode ter tomado um banho aqui. Não dá mais para ser igreja assim, meu irmão. Não dá para a gente continuar envergonhando o nome do Senhor. E não digo só nós não, estou falando de igreja. Ô igreja, volta para a cruz e se agarra àquilo que lá foi conquistado em Jesus, a humildade, a simplicidade, o sim, sim, o não, não, o amor ao próximo, a integridade de caráter, ou ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de igreja. Esse é um tempo de cicatrizes profundas, mas também um tempo de oportunidades grandiosas para mudar de vida. Quando nós olhamos a vida nessa perspectiva, a gente entende que o nosso maior adversário não é o diabo, é o pecado que habita em nós, é a compulsão que nós temos para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. A gente precisa olhar para a gente. O primeiro-ministro inglês lá, o Winston Churchill, ele dizia que uma guerra se vence ganhando uma batalha de cada vez. Esse é o nosso desafio, gente. Sei que você não vai sair daqui hoje e, se tornar maravilhoso, mas olha para a tua vida com sinceridade. Luta tuas guerras diante do Senhor, enche esse teu coração da palavra de Deus, começa a orar pelas madrugadas, começa realmente a buscar o Senhor. Eu estava vendo umas fotos, meu irmão, eu tenho vergonha. No tempo que a gente estava construindo esse templo aqui, subia 30, 40 pessoas para o monte, não cabia gente no monte. Hoje tem 2, tem 3, e a gente pergunta, por que a gente está passando por isso? É claro que Deus vai sacudir a vida da gente, é claro. Se acomoda, senta no que Deus já fez e começa a achar que está tudo bem. Não está tudo bem, coisa nenhuma. Ou a gente acorda para a vida e começa a lutar com seriedade sobre o pecado. Não adianta vir depois no gabinete, pastor, engravidei minha namorada. Você quer que eu faça o quê? O que você quer que eu faça? Pastor, traí a minha esposa. O que você quer que eu faça? E ainda pede para eu dar um jeitinho. Eu não dou jeitinho em nada, meu irmão. A palavra diz que se você traiu tua mulher e ela quiser ir embora, bem feito para você. É isso que a palavra diz. Não tem jeitinho, não tem atalho, o que tem é cruz. Ou a gente assume a cruz e segue, ou então não vale a pena estar aqui. Olhamos para a vida hoje e a gente vê o pessoal querendo balada, o cara quer festa, quer dança, quer não sei o quê, não sei o quê, porque pode tudo, está tudo liberado, menos a entrada no céu. Lá só entra quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A gente tem que pensar sobre isso. Parar, porque é muito bonitinho vir aqui e falar meia dúzia de palavra bonita na ceia. Que maravilha, Jesus, Ele deu a vida na cruz para que você fosse abençoado, para que você fosse feliz. Tudo isso é verdade, mas se você não se posicionar, o que está sobre a sua vida é a maldição do pecado, não é a bênção de Deus, não. O que está sobre a sua vida é o devorador, não é aquele que supre todas as carências, não. E a gente tem que se posicionar hoje, meu irmão. Não dá para a gente celebrar mais uma ceia querendo que o ego seja inflado, que a gente se sinta maravilhoso e muito especial. Desculpa, mas eu não tenho essa palavra para dar a você, em nome de Jesus. Se a gente quer ser igreja, primeiro, tem que ter vitória sobre o pecado. Segundo, verso 5. Porque se formos plantados juntamente com Ele, na sua semelhança, da sua morte, seremos da sua ressurreição. A igreja da cruz é aquela que renuncia no seu cotidiano. Renúncia. O que o apóstolo Paulo fala, aquela turma que está lá em Roma, é o seguinte: se vocês viverem como Jesus na terra, viverão com Ele no céu. Não tem, a teologia é muito simples. Eu fico olhando o pessoal que faz exegese de Romano, falando, a carta de Paulo aos Romanos, ela é muito difícil, tem nada difícil. Se vocês vivem como cristãos na terra, viverão com Cristo no céu. Se não vivem como cristãos na terra, não vão para o céu. Qual é a dificuldade disso? Onde está o desacerto da história?
Não tem dificuldade, gente. A coisa é muito simples. E esse é um tempo que o Senhor está falando com a gente sobre renúncia. O que você tem que renunciar hoje? Porque a gente não quer renunciar a nada. A gente quer Deus e tudo que o mundo oferece. Não cabe, não dá, é impossível. É tempo da gente parar e começar a jogar coisa fora. Quem já fez mudança sabe como é que é a mudança, né? Aí você procura o cara do caminhão e fala para o cara assim, ó, eu tenho pouquinha coisa. Isso aí, não dá nem meio caminhão. E aí o cara crédulo acredita em você. Quando ele chega lá para fazer a sua mudança, 3 caminhões não levam o que você tem. Porque você juntou durante a sua vida um monte de bagulho que não serve para nada, e o cara fala para você assim, meu amigo, eu até levo tudo que está aí, mas são 3 viagens e custa o triplo do preço. O que você faz? Você começa a jogar coisa fora. Não, esse armário velho não serve, essa camisa aqui do Botafogo de 94, a gente vai jogando fora, e a gente... Não, eu prefiro não falar sobre Botafogo, eu ainda estou traumatizado por ontem ainda. Mas a gente vai jogando as coisas fora, e aí cabe no caminhão. O que Jesus está falando para a gente hoje é que para ir para o céu tem que jogar um monte de coisa fora hoje. Se não jogar fora, não cabe naquele que entra no reino. E aí, meu irmão, infelizmente, o negócio fica feio. A igreja da cruz é aquela que tem vitória sobre o pecado. Segundo, é aquela que renuncia dia a dia a tudo para ter Jesus. Terceiro, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Gente, o que nós precisamos é focar a eternidade e a vida com o Senhor. Enquanto o foco não for esse, qualquer coisa distrai a gente. A gente olha para as crianças, por que criança adora celular? Porque a criança ela quer alguma coisa que a distraia. E por que o mundo atrai tanta gente? Porque o mundo nos distrai. Eu fico olhando, os caras fazem comédia com a igreja e a gente assiste. O cara vai lá, o Porta dos Fundos, vai lá, faz especial de Natal, metendo malho na igreja. E o cara vai lá e assiste. É por isso que eles fazem o que fazem com a igreja. Um bando de vagabundo que não serve para nada, que está todo mundo aborrecido porque o Bolsonaro está cortando a Lei Rouanet, e eles vão lá meter o malho na igreja. Por quê? Porque foi com o apoio da igreja que o cara foi eleito. É simples assim, só que a gente adora essa distração. A gente quer alguma coisa que tire, que entorpeça a realidade. Meu irmão, se a tua realidade não é boa, é porque, infelizmente, você ainda não está vivendo o que o Senhor tem para você. Nós olhamos para a palavra e o que Paulo está falando é isso. Se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Você não vai ver Jesus na vida dele reclamando. Ele olha para Jerusalém, ele chora porque tem misericórdia daquele povo. Quando Lázaro morre, ele chora porque ele sabe o que vai acontecer naquele momento e como as pessoas reagirão a isso. Jesus, ele sofre, ele tem sentimento, ele passa pelas coisas, mas ele tem um alvo determinado, a cruz. Qual é o nosso alvo hoje? E isso é um aviso aos pais também. Não adianta nada você criar seu filho para ser doutor. Ah, meu filho vai ser físico, vai ser PhD físico. Se o doutor não receber Jesus como Senhor e Salvador, ele vai para o mesmo lugar do analfabeto que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Se a nossa vida não é criar nos nossos filhos o desejo de seguir a Jesus como nós seguimos, tem alguma coisa muito errada. Nessa manhã eu olho para a igreja e eu vejo que a gente às vezes tem focado demais no aqui e agora, focado demais no ter. Ah, eu tenho um carro, eu tenho que ter um carro melhor. Ah, eu tenho uma casa, eu tenho que ter uma casa melhor. Eu tenho uma casa, eu tenho que ter 2. Gente, quando você tem demais, está faltando para alguém. Já parou para pensar nisso? E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Já pensou nisso? E para a gente fechar aqui, olha o verso 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Gente, nós fomos livres para viver a fé. Livres. O velho homem foi crucificado. Ele não tem mais domínio sobre nós. E é por isso que o caráter, que o temperamento não se justificam. Ah, meu temperamento é agressivo, pastor, porque ele não foi ainda dominado pelo poder do Espírito Santo.
Ah, quando eu vejo, eu já falei. É porque você quer falar mesmo, não é porque você não mudou ainda. Deus, ele tem o poder de mudar a gente, de pegar o velho homem e pregar na cruz, para que de lá nasça um novo homem, inclinado agora para as verdades de Deus. Agora, é isso que eu quero? O Senhor tem poder para nos transformar. Eu lembro que quando eu pastoreava lá em Jacarepaguá ainda, a gente tinha uma creche, e aí quando chegou um rapaz lá para falar sobre computadores que ele queria doar para a creche, e aí o cara chega com uma máquina de caça-níquel. Falei, opa, não erramos de embalagem, não? Aí o cara falou, não, pastor, a gente pegou esse caça-níquel, aprendeu e transformou ele agora num computador para ensinar as crianças. Falei, como é que é isso? Abre aí para a gente dar uma olhada. E aí o cara ligou um monte de coisinha legal para a criança, e eu fiquei olhando aquilo e falei, rapaz, esse é um exemplo de transformação. Eu já fui esse caça-níquel, mas um dia o Senhor me aprendeu e me transformou, e me tornou uma bênção. Não importa como a gente entrou aqui hoje, a verdade é que a palavra alcançou a gente, e a gente pode sair daqui diferente, e a gente pode sair desse lugar para viver coisas maravilhosas, extraordinárias. Compete a gente escolher. Será que eu quero vencer o pecado? Pastor, eu estou na igreja um tempão, mas não consigo. Você quer mesmo vencer o pecado? Então faça um propósito com Deus. Diga, de hoje em diante, eu vou vencer, luta por luta, batalha por batalha, porque o meu Jesus venceu o pecado. Que a gente que está aqui hoje tem que entender, eu vou renunciar. Tudo que não cabe no evangelho não serve para mim. Não quero mais. Por mais que eu goste, porque a gente gosta. Mas o cara não quer, porque não cabe no evangelho. Terceiro, eu vou realmente focar a eternidade. O meu foco, o meu alvo é o céu. E eu quero sim, ser livre para viver a fé. O Senhor pode transformar a gente quer?